Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um VanaCast, isso mesmo. Quero dizer que eu estou muito feliz por todos vocês que mandam mensagens, que participam do nosso programa. Nós estamos acompanhando, né? E a semana passada a gente estava olhando. Então tem gente de Portugal, gente de Moçambique, tinha pessoa do Japão. E então eu quero agradecer todos vocês que estão participando. Eu sei que vocês ficam compartilhando o link, e isso é muito importante. Eu quero lembrar, para você que está assistindo e está compartilhando, se inscreva no canal. Então, nós observamos lá que tem muita gente assistindo, mas falta muita gente se inscrever no canal. Combinado? Então, eu quero aqui dar boa noite para a Jaque. Boa noite. Para ela se apresentar aí, falar um oi para todos os... Estamos aqui novamente, né, pessoal? Então, estou aqui de olho nos comentários. Se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa para a gente, manda aí que eu estou aqui de olho. Isso mesmo. Então, assim, qualquer dúvida, lembrando que para inscrever no chat do YouTube, você tem que estar inscrito. Às vezes você fala assim, não consigo escrever, estou assistindo, não consigo escrever. Por quê? Você tem que estar inscrito. E eu quero lembrar que todo final do nosso programa, nós também temos algumas surpresas para você que assistiu o nosso programa do começo até o final. Então, fique ligado, fique atento nas informações, que é sempre a primeira pessoa. Né? Então, fica ligado nas informações, fiquem ligados aí na nossa conversa com o nosso convidado de hoje, que nós temos muita surpresa e muita coisa boa para vocês. Ok? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores que estão apoiando a gente. Já já a gente fala um pouquinho deles também, que são pessoas que eu falo desde o nosso primeiro programa, que estão aí nos incentivando. Quero agradecer a você que compartilha também o nosso link, tem apoiado, mandando mensagens. Você que está na TV, no Canal 9. Se inscreve também no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, entra lá no chat, manda uma mensagem para a gente mandar um oi para vocês também. E hoje nós estamos aqui com um assunto que é muito importante. Nós vamos falar um pouco de infância, de adolescência, de desenvolvimento infantil e também vamos falar de luta, que aí é um assunto, às vezes... As pessoas ficam com medo de falar de luta para criança, de luta para adolescente, fazendo essa relação, muitas vezes, de luta com agressividade e fazendo um link, uma propaganda. Eu tenho aqui esse livro que fala um pouco sobre isso. Eu sou coautora dele, chama Práticas Criativas. Eu tenho aqui um capítulo que fala sobre lutas e a cultura de paz. Para quê? Para trazer um pouco a realidade do que é a luta. Então, hoje, o Will vai falar um pouco sobre isso, sobre essa cultura da luta. A luta tem toda uma metodologia. Então, quando nós levamos os nossos filhos, né, nós trabalhamos com criança, então tem todo um método infantil, porque a criança está em desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, mas a criança também precisa de regras. Então, a luta ela vem trazer hoje uma metodologia infantil para a criança que ela é fantástica. Então, eu quero aqui, né, passar para o nosso convidado, que é o Will, para ele estar se apresentando, falando um pouquinho dele, um pouquinho da vida dele, o que ele faz. Então, eu deixo com vocês o nosso convidado. Eu quero, desde já, agradecer a sua disposição de estar aqui no nosso programa. Seja bem-vindo ao VanaCast. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Will, 37 anos, sou professor de luta, vivo de luta há mais de 10 anos e... trabalho com criança há algum tempinho já também. Aí, que coisa boa. Então, quanto tempo que você trabalha já faz esse projeto, esse trabalho? Como que você começou a trabalhar com criança? Porque nós sabemos que muita gente gosta de luta, mas nem todo mundo gosta de trabalhar com criança. Porque trabalhar com criança, eu que estou aí há 20 anos na área da educação, eu sei que não é fácil trabalhar com criança. Por mais, uma coisa é você ter sobrinho, né, cuidar do filho dos outros, mas quando você entra para desenvolver uma didática, principalmente quando você entra para trabalhar com luta, não é tão fácil. Então, queria que você contasse como que você se apaixonou assim pela luta. Na verdade, foi meio que acaso, bem que, igual você comentou, né? Na verdade, sempre a galera ia treinar e não tinha com quem deixar as crianças. Pô, tá também que é família, pode trazer, deixa aí no cantinho, treina junto, aí passava uma coisinha ou outra.
E num certo dia a gente fez um seminário, uma graduação, uma troca de faixa lá, mais ou menos há 4 anos atrás. E aí a gente olhou e estava metade do tatame com criança, metade do tatame com adulto. Aí a Aline, que me ajuda na aula de criança, ela falou assim, mano, você precisa urgente montar uma turma para criança, você está tendo muita criança e você não está conseguindo mais trabalhar. Aí eu falei, pô, não tenho nem preparação para isso. Aí antes de montar essa turma, fui estudar, fui pesquisar, fui fazer uns cursos, fazer algumas preparações. E a gente começou a fazer esse trabalhinho. Separamos as crianças, idade, para poder trabalhar. Cada idade tem um desenvolvimento diferente, né? Então você tem que ter esse feeling também. Não dá para misturar só porque é criança, todo mundo junto no tatame. Tem que dar aquela separadinha. Então fui adequando, fui aprendendo. Ela já trabalhava com criança, então foi um braço. É um braço de que eu tenho ali que me ajuda muito também. Ela e o Rui. Não, mas que legal, né? E você estava falando aqui que as mães e as crianças estão ansiosas assistindo você. Então, se você quiser mandar um oi, um salve, um olá para o seu pessoal que está assistindo, para os seus alunos e os pais. Bacana. Primeiro, mandar um abraço a toda a minha família, para minha esposa. E queria agradecer a todos os pais, mães que confiam no nosso trabalho, entregam uns pequenininhos lá para a gente. Uma boa noite para vocês aí. Obrigado por acompanhar a gente, viu? Isso é muito bacana. E nós sabemos, assim, quando você dá aula para criança, hoje eu trabalho mais com adolescente, né? Sim. Mas eles têm essa paixão pelo professor, né? Porque você acaba se tornando um ídolo. E isso é muito legal porque você se torna uma referência. As crianças gostam muito, principalmente os meninos, né? De luta, dessa coisa de força. Então, nós sabemos que nós também temos uma responsabilidade social, embora a gente não seja pai, né? Uma responsabilidade na educação dessas crianças. Porque você sabe que o que você ensinar para eles hoje... Eu não sou tão antiga, viu, gente? Eu sempre falo isso. Mas eu tenho alunos, por exemplo... ex-alunos, assim, que eu dou aula para os filhos deles. E quando eu encontro, olha, eu fiz faculdade, ou você lembra de mim? Aí, às vezes, eu falo, caramba, né? Às vezes, eu dei aula para criança lá no primeiro ano. E aí, eles se lembram da gente. Então, isso, eu sempre falo que nós deixamos um legado. Com certeza. Então, aonde o professor passa, eu acho que é a coisa mais fantástica que nós temos como professor é a questão do legado, essa paixão do aluno pelo professor, pelo que você ensina, e a herança que você deixa para o seu aluno é a questão do conhecimento. Nós sabemos que tem o desenvolvimento motor, tem o desenvolvimento psicológico, mas aquilo que você guarda na mente deles vai ficar para o resto da vida. Com certeza. Não é isso? E nós sabemos que a luta ela é muito benéfica na vida das crianças. Você, eu acredito que começou a fazer luta depois de grande, né? Não, comecei pequeno. Você começou pequeno? Comecei pequeno, entre aspas, né? Comecei com 12 anos na capoeira, mas não me adequei, porque entendi. A didática para criança não foi muito boa, me traumatizei na aula. Depois, com 14, eu fui para o boxe. Aí fui migrando de academia, porque também não fui me encontrando muito, não, mas que eu me apaixonei mesmo. Falei, eu quero viver disso, foi depois de grande, mas comecei a conhecer a luta de pequeno. Apesar de gostar mais do handebol na época, tá? E é legal você falar isso, porque nós, como pais, às vezes a gente tem muito anseio de colocar os nossos filhos naquilo que a gente gosta. Então, se eu gosto de futebol, eu quero que meu filho faça futebol. E eu fico insistindo, eu gosto de jiu-jitsu, eu quero que meu filho faça luta. Só que a criança, ela não é estável. Sim. Né? Então, acontece muitas vezes a criança ela não seguir a rotina da luta. Então, às vezes, ela quer parar, ela está cansada, ela quer brincar, ela quer ficar sentada. Então, eu sempre falo o seguinte para quem me pergunta, olha, às vezes a pessoa pergunta assim, qual luta que eu coloco, qual esporte que eu coloco? Então, se o seu filho está fazendo futebol e ele falar que ele não quer mais, eu falo sempre assim, o importante é a atividade física. Com certeza. Para o desenvolvimento. Mas se ele começou a fazer, que nem você começou a fazer capoeira, né? Isso. E claro que hoje, você estudar o desenvolvimento infantil, ele é muito importante para dar aula. Com você certeza. precisa entender o desenvolvimento. Então, assim, se eu trabalho com criança de 5 a 10 anos, a 8 anos, é um desenvolvimento. Tanto motor, como psicológico, como emocional. Sim. Não é isso? Aí, se eu pego um adolescente, é um outro desenvolvimento.
É uma outra cabeça. Então, assim, uma criança pequena, ela não tem capacidade de ficar concentrada muito tempo. Com certeza. Então, se você vai dar uma aula que você vai ficar explicando a teoria, sem dar prática, a criança não presta atenção. Nenhuma. E aí, muito professor se frustra nisso. Porque às vezes ele vê, ele acha bonito, mas a hora que ele vai dar na prática, isso é ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado como um pai, porque às vezes a criança não consegue se adequar ao ambiente, não consegue se adequar à metodologia e não tem problema em relação a isso. Nenhum. Porque, você, depois de adolescente, nós somos adultos. Às vezes a gente, que nem você falou, eu mudo de academia. Às vezes eu faço uma academia, eu falo assim, eu não me sinto bem aqui. Você tem autonomia de mudar. Com Porque certeza. quando o seu filho fala que não está se sentindo bem, você não muda também. Isso é né? um grande erro que acontece. Porque o que acontece? Às vezes a gente, como adulto, nós colocamos expectativas nos nossos filhos. E aí a gente acaba frustrando. Então, eu já vi acontecer, por exemplo, o pai fica lá, meu filho tem que fazer futebol, meu filho tem que fazer futebol. E o filho está jogando, de repente ele não quer mais jogar. E o pai fica frustrado. E aí não coloca em lugar nenhum. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Então, isso que você falou é muito importante. Porque, às vezes, ele começa no Jiu, ou começa no Muay Thai, ou começa no Judô, e lá na frente ele vai decidir outra coisa. Sim. Mas o importante é o quê? Que ele não saia da prática física. Uma coisa que é muito não saia do importante esporte. também, que acontece muito o erro, é pai que é frustrado. Por exemplo, eu não consegui ser atleta. Meu filho tem que ser atleta. Isso. A atividade física em si é muito importante, não só na infância, mas adulto, idoso também, incentivo muito. Mas tem que a pessoa, a criança, tem que se sentir à vontade lá onde ela está. Não adianta. Tem criança que não quer lutar. Tem criança que gosta de jogar vôlei, tem que gosta de futebol. Então tem que sim, igual você acabou de falar, perfeitas palavras. Tem que adequar no que a pessoa gosta. E às vezes vai ter um período que ela não vai querer mais aquilo. E está tudo bem. Procura outra atividade física, mas não para de fazer as coisas. Procura uma outra atividade física que vai se sentir bem, ou uma outra academia, um outro professor. Igual a gente recebe bastante criança de outra academia para lá. Professores excelentes. Mas, às vezes, a didática que é utilizada não é para aquela criança. Né? Então, é o que eu explico dentro do meu tratamento. Às vezes, eu passo técnicas que, para uma pessoa, vai funcionar super bem. Para outras, vai ficar tipo uma interrogação na cabeça. É igual tem atividade para criança com balão, por exemplo. A gente faz atividade com balão. Tem criança que tem pavor de balão. Não quer brincar de balão, porque estoura, faz barulho. Ou até brinca, mas não deixa estourar o balão, porque tem trauma. Então, não tem por que obrigar a criança. Então, vamos trabalhar de outra forma. Então, isso é muito importante, saber os limites e respeitar as escolhas também. Isso é legal porque hoje tem essa percepção do lúdico, né? Que a criança precisa brincar. Muito. Então, se a criança não tiver o gosto pela luta, desde pequeno, e a criança, ela sempre está brincando. Então, se entrar uma criança que ela vai pegar a caneca, ela vai brincar, ela vai pegar o microfone, ela vai brincar, porque a brincadeira, a ludicidade é a forma da criança interagir com o mundo. Sempre é dessa forma. E a gente tem que lembrar que o que a gente aprende na infância fica como memória, aquilo que eu falei. Então, o que você ensinou, você não vai lembrar. Mas a criança ela vai guardar. E ela vai guardar o quê? Aquela sensação do momento. Sim. Então, você deu uma brincadeira com bexiga, né? Às vezes o pai olha lá e fala assim, mas eu trouxe para lutar e ele está brincando com bexiga? Eu não estou entendendo, eu quero... Né? Então, assim, são métodos, é o que você falou, você estudou. E por que você estuda esse método do desenvolvimento infantil? Porque existe teoria para isso que prova que a criança aprende dessa forma. Ela aprende dessa forma. Então, se você pegar a educação infantil, por exemplo, né, as crianças pequenas, então tem o horário de estudar, tem o horário de ler, tem o horário de brincar, porque essa criança, ela é ativa. Então, na luta ou no esporte, precisa dessas pausas, precisa desse momento. Então, isso que você falou é maravilhoso. Então, se você tem essa percepção, o pai, quando vai colocar na luta, tem que entender isso também. Ele tem que entender, olha, é uma criança. Então, quando você for colocar no esporte, tem que existir essa metodologia. Com certeza. Então, isso é muito bacana. Eu queria que você falasse, a gente está falando aí, um pouco dos benefícios das artes marciais, que você começou a perceber e começou a investir nisso, porque é muito bacana, que nem você falou, você teve essa percepção. Você tinha a sua academia, e aí você falou assim, nossa, e geralmente quando as crianças estão ali, elas estão correndo, os pais estão treinando, aí as crianças estão correndo, ou o pai dá o celular, mas aí ela está fissurada que ela quer fazer. E muitas vezes,
se a academia não tem esse espaço, a criança acaba impedindo o pai de treinar, né? Aí o pai deixa de ir na academia, né? Então, assim, eu queria que você falasse assim, quais são os benefícios que você observou nesse período que você deu esse start, abriu o olho e falou, nossa, esse é um nicho, é um campo que eu posso trabalhar. E a gente vê, eu acompanho você lá nas redes sociais, eu vejo assim que você tem muitos alunos. Sim, sim. Vi ontem lá os seus aluninhos, você postando, isso é muito legal, postar nas redes sociais, incentivar a criança a participar das competições, lembrando que a criança participar da competição não é para ela ganhar, é para ela ter aprendizado. Então, assim, a criança tem que entender que ela pode ganhar, a gente vai incentivar a ganhar. Com certeza. Né? Mas ela também pode perder. Eu sempre falo para o meu filho assim, olha, hoje você está preparado, mas pode chegar algum momento que uma pessoa vai estar, uma outra criança vai estar mais preparada que você. Isso vai muito acontecer. De dia também. Às vezes está no dia bom, às vezes não está no dia bom. Então, eu queria que você falasse assim, quais são os benefícios que você observou nesse tempo que você está trabalhando com essas crianças? De cara, assim, os benefícios mais comuns, né, de se ver numa uma melhora que a gente tem é cognitivo, coordenação motora, parte de ansiedade também ajuda a controlar muito. Crianças muito hiperativas, elas começam a entender que elas precisam de disciplina e de horarinho. Então, tem um horarinho para ela fazer tudo. Então, a gente conseguiu identificar de cara já muito isso daí. Respeito, coisas que às vezes faltavam um pouquinho, né? Tipo, escola, normalmente a galerinha meio que larga lá e acaba ficando. Inclusive, a gente tem criança autista também na turma. Né? Então, é um trabalhinho que a gente faz lá que é muito bom. Que a gente não trabalha só com a parte de luta, igual a gente estava falando, parte de recreação também dentro da luta. Então, para cada... Eu passo o mesmo treino do mirim ao adulto. Então, o mesmo treino, só que eu mudo a forma de explicar. O mirim eu passo de uma forma mais lúdica, o infantil, já consigo trabalhar eles um pouquinho menos lúdico, mas com muita brincadeira. Tem a brincadeira de aquecimento, pega-pega. Uhum. Então, a gente trabalha muito isso. A parte de controle emocional das crianças melhorou muito. Concentração de escola melhora muito. A alimentação, porque a gente tem uma cartilha que a gente segue lá. Então, as crianças, quando entram, recebem uma cartilha da gente. Então, ela tem que cumprir todo mês ali para ela poder ganhar o grauzinho colorido dela. Alimentação, beber água, organização. Então, eles começam a melhorar tudo isso. O horário, às vezes, atrasei hoje que meu pai atrasou, não foi culpa minha. Mas você vai pagar o castiguinho por culpa do seu pai. Mas eles já começam a ter responsabilidade. Muda muito. É muito bom. E a gente recebe muito feedback positivo dos pais. Não comia tal legume. Então, tem a semana do desafio. Tem que comer tal legume e mandar foto no grupo. Tem a semaninha lá que eles têm que fazer todas as coisinhas da tarefa. Então, cumpriu 70% das tarefas da cartilha, tá legal. Menos que isso, você chegou a cartilha aqui, tá muito fraco. Então, eles começam a entender um pouquinho mais sobre responsabilidade também. Então, além da parte física, mental, essa parte de socialização, digamos assim, né? Que ele saber que não é só ele, né? É só o tempo dele. Ele tem que esperar um pouquinho, tem as coisinhas que acontecem, vai acontecer, mas é tudo no tempo que tem que acontecer, não do jeito que a criança quer também. Nossa, muito legal isso, porque é o que eu falei, às vezes as pessoas, principalmente, você que está assistindo aí, às vezes você teve uma percepção de luta, né? Porque por muito tempo a luta foi considerada briga. Quando eu comecei a treinar era assim. Né? Então as pessoas se imaginavam fazer luta. Por que você vai fazer luta? Porque eu estou estressada, eu vou lá para socar. Né? Então, assim, a visão da luta, mas a luta não foi criada para isso. Sim. Se você estudar os métodos e por que foram criadas essas lutas, você vai ver que até o próprio jiu-jitsu, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é tão violento. Mas se você estudar a pessoa que fez, por que fez, qual é o conceito da luta... Então, é muito interessante isso. E quando você fala assim, olha, o que eu ensino para os pequenos é a mesma coisa que eu ensino para os grandes, mas a metodologia muda, isso é muito bacana, porque existe um conceito que a gente fala de memória motora. Então, quando você fica ensinando na brincadeira o rolamento, que o rolamento ele acontece muito no jiu-jitsu. Sim, o tempo todo. Né? Então, assim, para você ensinar um desenvolvimento motor para um adulto é mais difícil, porque o adulto fica pensando na técnica perfeita. E às vezes ele não consegue fazer. Acaba ficando travado. Aí ele trava, aí ele fica bravo.
Mas por quê? Porque mentalmente ele leva um tempo para o nível motor dele conseguir. Agora a criança já faz automático. Então você ensina, ela está fazendo. Quando ela for maior, ela já faz isso inconscientemente. Ela sempre vai fazer isso inconsciente. Porque ela não tem o peso daquela pressão. Não, eu tenho que fazer o movimento correto. Porque quando é criança, você não ensina o movimento correto. O que você ensina? Eu não posso machucar um amiguinho. Não é isso? Se eu estiver errada, você me corrige. Perfeito, é isso mesmo. Então, o que você fala assim, ó, aqui não é briga. Aqui não pode bater, porque acontece, eu acompanho às vezes, né, o meu marido, o Loriano, fazendo. Então, o que acontece? Às vezes entra um querendo bater e brigar, aí alguém fala assim, mas ele me bateu, ele me machucou. Porque ele ainda não tem o controle emocional de fazer aquele movimento sem fazer força, porque a luta, ela é um movimento de técnica. Sim. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem refinado também. Exatamente. Então, quando eu tenho uma pessoa que tem uma boa técnica, às vezes ela não tem força. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho é magrinho, o João Vitor. Mas a técnica dele é muito boa. E agora ele mudou de faixa, né, de peso. Então, ele pega na idade dele, embora ele seja magrinho, ele pega meninos muito fortes, muito maiores que ele. E às vezes até eu fico brava, eu falo assim, como que você lutou com um menino 4 quilos maior que você? O menino ia te esmagar. Né? Coisa de mãe que às vezes eu não vou. Normal. E aí o que acontece? Mas a técnica dele é boa. Sim. Embora ele seja, eu falo que é peso pena, né? Ele seja leve, ele é bem levinho. Mas ele tem habilidade. Então, essa questão de ensinar as habilidades para a criança, quando ele chega na luta, ele não tem medo de fazer. Nenhum. Vai, e ele consegue fazer. E o adulto ele já consegue ficar pensando. Então, é muito bacana quando você fala isso, para os pais começarem a observar. Olha, tá brincando, mas não é só brincadeira, é o movimento. Ele está treinando esse movimento. Então, até no livro aqui, viu, gente, que eu falei para vocês, a gente fala um pouco sobre isso. Por quê? Porque são movimentos repetitivos. Porque na hora que você vai ensinar aquele movimento, a criança já sabe como faz. Porque ela aprendeu na brincadeira. Então, aquilo na memória dela já está guardado. Então, com o tempo e a luta, é muita repetição, né? Muita. Então, a criança... Então, eu queria que você contasse também o que acontece, porque às vezes no começo tem criança que começa a fazer, e aí começa a repetir, porque na hora da brincadeira tá tudo bem. Aí você passa um movimento, às vezes, né, de ficar rastejando, que precisa, e aí a criança cansa, aí o pai tira. Já aconteceu isso com você? Às vezes tira da luta porque ele fala assim, eu não estou vendo o resultado. Muito. Tem vezes, igual, tem pai que a criança é muito forte, e o pai morre de medo de levar a criança para competir. Isso no Muay Thai, o Muay Thai em si é um pouquinho mais, entre aspas, tranquilo, né? Porque a gente usa um monte de proteção para as crianças. É capacete, colete, caneleira. Então, alguns pais ainda conseguem ver isso. Mas, às vezes, está tendo treino. A criança está se divertindo um monte. Mas o pai fica lá do lado, eu não vou trazer mais porque achei um absurdo derrubar meu filho. Mas é 17 centímetros de borracha, o tatame é muito fofinho. Com todo o cuidado, são 2 professores na turma cuidando. Mesmo assim, tem pai que ainda envelopa o filho ali de plástico bolha e fica com um pouco de receio. Mas, normalmente, a nossa aula é um tempo reduzido, não é 1 hora de aula, porque a criança não consegue ficar 1 hora de aula. Então, o que nós fazemos? A gente tem vários bloquinhos de aula, vários bloquinhos dentro da aula. Então, começo com aquecimento, uma brincadeira, para todo mundo gastar aquela energia boa para poder se concentrar no que eu vou explicar. Segundo movimento, a gente já trabalha com a parte mais lúdica. Terceiro movimento, a gente trabalha uma parte de repetição. E tudo isso vem vindo na mesma linhagem de raciocínio do treino. Então, todo treino é em planilha do mês, né? Então, vou passar tal modalidade na primeira semana do mês, segunda semana do mês é outro tipo, terceira semana do mês é outro tipo, na quarta semana é outro tipo. Então, a gente trabalha dessa forma. E aí, a gente divide o treino em uns 4, 5 bloquinhos. Mesmo assim, fazendo tudo isso, tem dia que não dá. Tem dia que a gente precisa ou dar uma encurtada no treino, ou colocar uma outra brincadeira, porque às vezes eles estão muito dispersos, estão muito avoadinhos, às vezes estão muito cansados de escola, ou igual nas férias agora, estão sem atividade. Então estão chegando com a bateria lá no 300%. Aí eu tenho que dar um jeito de cansar essa molecada para eles poderem se concentrar. Ainda assim, tem que ter um pouquinho de jogo de cintura aí, entre a parte da preparação. Se você não tiver nenhuma cartinha na manga ali, só aquilo ali, aquela receitinha de bolo, você vai passar apertado. Tem que se preparar. Tem que estar pronto, porque, igual eu trabalho com crianças autistas, que eu falei, até a gente entender, porque tem vários níveis, né? Então a gente tem que saber qual aspecto que tem, se
toque, se ela pode, se ela gosta de toque. Eu tenho criança lá que ela, às vezes, do nada, ela tira o kimoninho na aula. Tá com roupinha por baixo, mas fica com calor, começa a incomodar, coçar. A criança não vai pensar duas vezes, arranca o kimoninho lá. Então, a gente tem que ter aquela paciência de explicar. Sim. Aí, às vezes, quer tirar, a gente, 5 minutinhos, daqui a pouco você tira. Mas é difícil. Mas tem muitos pais que acabam tirando a criança porque acha que vai machucar, ou porque acha que está brincando demais. Mas é igual eu falei, a gente trabalha com o Muay Thai e com o Jiu-Jitsu, né, infantil. Ontem mesmo a gente levou 10 crianças e 6 adultos para competir. Teve um resultado esplendoroso, assim, foi muito bom. Só uma criança que voltou com prata, que tipo, foi muito aprendizado mesmo, assim, evoluiu 200%, não só dentro do tatame, mas muita coisa que ela não fazia. Tinha receio de fazer, tinha muitas coisas. E a gente vê essa evolução, não é só lutar. Nem todas as crianças vão ser competidores, assim como nem todos os adultos. Eu, por exemplo, hoje não penso em voltar a competir. Eu amo dar aula. Hoje eu me descobri dando aula. E principalmente agora para criança, porque quando me falaram, não, você leva muito jeito para dar aula, porque eu amo criança, eu vejo criança, sou bobão, fico lá brincando com as crianças. Mas quem me acompanha no Instagram vê os meus stories de bom dia com bonequinho lá todo dia. Mas eu não me via dando aula, não me via preparado para dar aula. Na primeira semana eu chorei no banheiro da academia, porque eu não aguentava mais gritaria e pula, e senta aqui, eu viro as costas, volta, senta aqui. É muito complexo até você achar o fio da meada mesmo. Ter pessoas com você para te ajudar, que é importantíssimo, não tem como fazer sozinho, é difícil, demora um pouquinho. E é legal, assim, você falando, eu fiquei pensando, né? Todo esse período que a gente trabalha em escola e realmente até a turma se adaptar a você leva um tempo, né? E eu até queria te dar parabéns, que eu vi que você ganhou um quadro, você levou a maior equipe. Isso, na verdade a gente conseguiu em pontuação, não foi nem a maior pontuação por equipe, né, no caso. Levamos uma quantidade até menor perto de outras academias que foram, mas na pontuação bastante gente ficou em primeiro lugar lá, a gente conseguiu fechar em pontuação, ficamos em terceiro. Foi meu primeiro, até comemorar, pô. Você tem que comemorar, isso é muito importante, principalmente para as crianças. Não, eu levei eles para tomar açaí ontem depois. Muito legal. A Ana Luísa ia gostar. Então, o que acontece? Comemorar as vitórias. Que às vezes pequenas também. Quando eu percebo assim, quando a criança perde, às vezes a gente fica muito assim, não fica assim, né, tal. Mas quando a criança ganha, a gente tem que comemorar. Muito. Então, quando perde, é experiência, na nossa cabeça é experiência. Para a criança, não. Que eu já vou em competição, às vezes a criança chora, e tá tudo bem. Né? O que não pode acontecer, às vezes a criança perde, aí você fala assim, você não pode ficar assim, e às vezes o pai corrige, você perdeu porque você não fez isso. É um aprendizado. Porque certeza. Quando a gente perde, nós perdemos também, como adultos. O tempo todo. A gente, né, a vida é um ciclo de frustração. Quando a gente perde, então assim, o que o adulto faz? Xinga, né? Quebra as coisas. A criança não pode fazer isso, senão ela apanha. Fala mal com as pessoas. Mas aí ela depois. chora, ela fica emburrada. Eu já vi criança que perde, sai do tatame não quer bravo, voltar mais. Né? Então, assim, é um processo de aprendizagem. A criança tem que passar por isso. Mas ela passa quando perde, mas a gente tem que ensinar que ela também é uma vitória. Com certeza. E é mérito dela. Porque ela se esmerou, ela conseguiu fazer. Então, aquilo que eu sempre falo, vence quem está mais preparado. Isso é fato. Então, nós temos que ensinar. Eu sempre falo o seguinte, você não pode falar para a criança, é uma competição, tudo bem perder. Não, porque nós não podemos ficar também pensando que... Porque senão ele vai crescer um adulto que tudo sempre bem... Sempre vai estar tudo bem. Então, eu não gosto de pregar então não dessa pode. forma também. Então, o que acontece? Você tem que ensinar a criança, falar, olha, nós vamos chegar lá... Quando a criança vai lutar, olha, você vai dar o seu melhor. Até tem um exemplo que aconteceu sábado agora. Você aprendeu a dar o seu melhor. Então, assim, se deu o seu melhor e você perdeu, tudo bem, mas você deu o seu melhor. É um aprendizado. Sim, então, conta a sua experiência. Sábado agora mesmo teve, né? Sábado a gente faz, sempre antes de campeonato eu faço um treino pré-competição, que é um treino que eu dou a folga para eles na sexta, treino a semana toda, sexta folga, e no sábado a gente faz um treino pré-competição. Que é um treino para repassar tudo que a pessoa vai fazer dentro da luta. Então, hoje você só vai fazer o que entrou no tatame, você vai fazer isso. Então, é 1 hora repetindo a mesma coisa. É chato pra caramba. E aí eu tinha uma criança lá de 5 anos que ia lutar. Primeiro campeonato dela. E é muito mega imperativa. E ela não parava a aula inteira. O bom é que a mãe e o pai entendem a metodologia, entendem. Ele gosta do banquinho do castigo. Todo treino ele fica lá, mas é um amor de criança. Ele me leva desenho toda semana, é uma coisa mais fofinha.
Aí eu catei ele no finalzinho do treino e falei, cara, você não vai ganhar medalha de ouro domingo. Ele, por quê? Porque você não treinou. Você está brincando a aula toda. Se você quiser ganhar, você tem que me ouvir e só fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Que você vai entrar, cumprimentar um amiguinho, fazer isso, 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 isso. Enquanto você estiver dando risada, brincando e saindo do tatame a hora que você quer, você vai chegar lá, você vai perder e não vai estar legal. Você quer perder? Não, não quero. Quer fazer o que eu estou pedindo para você fazer para você ganhar, então? Quero. Ele voltou, repetiu, chegou no dia da luta, eu falei, ó, lembra da nossa conversa ontem? Lembro. Até tem a fotinha que eu estou dando uma água para ele, postei quase agora no Instagram. Eu estava falando com ele nessa hora, ó, lembra da nossa conversa ontem? Então você vai entrar, cumprimentar um amiguinho, derrubar, fazer isso, isso, isso. Tudo bem? Tudo bem. Foi lá, fez bonitinho, aí no final da luta eu fui lá e falei para ele, se não tivesse obedecido, não tivesse feito o que eu pedi, não ia ter acontecido isso, ia ter perdido, mãe. Parabéns, tal, conversei com a mãe. Aí a mãe veio agradecer depois, não, foi muito bom. Ela sempre deixa. Porque ela vê, às vezes, ele dando uma choradinha no treino, né? Tem pai que já não entende muito bem. Mas é sempre lembrar que se fizer, se esforçar e se fizer da forma correta, vai colher fruto. Às vezes não é o dia da criança, às vezes não é o dia nem do adulto. Então, às vezes a gente faz uma estratégia toda, treina todo mês, às vezes entra lá, a pessoa está mais preparada que a gente por algum detalhe, ou a gente não está num dia tão bom. Sim. Mas perder porque a outra pessoa foi muito melhor do que você é aceitável. Isso eu prego para todo mundo. Agora, perder porque você fez menos do que você podia ter feito, aí é inadmissível. Isso é para a vida, no trabalho, em casa, como marido, como esposa, como filho, como estudante, como aluno, de qualquer coisa. É para a vida. Se você faz menos do que você tinha que fazer, o resultado vai ser proporcional ao seu esforço. Simples. Para a criança é a mesma coisa. É muito legal. É bom você aí que não conhecia sobre toda essa teoria, toda essa filosofia da luta. A luta é uma filosofia. Então, antes de você entrar para lutar, para bater, como diz o Rocky Balboa, né? Para apanhar ou para bater, porque a vida é isso. Ou você apanha ou você bate. Com certeza. Porque depois de adulto, a gente aprende que a nossa vida é uma luta constante. Não para. Não para. O tempo todo. Não é isso? Então, isso a gente tem que aprender desde pequeno. Então, é isso que você falou, é muito importante. Você perder porque o outro estava um pouco melhor preparado que você, mas você lutou, isso é muito significativo. Mas você perder porque você abandonou aquilo que você aprendeu, ou você, às vezes, fala assim, não precisei fazer esse golpe, mas era uma coisinha assim, simples, que era só você fazer aquilo e ele não quis fazer. Então, é muito legal você falar assim, olha, lembra aquilo que eu te ensinei? Você não fez, tinha que fazer desse jeito. E ajudar a criança a refletir, poxa vida, o movimento, ele ensinou o movimento como que faz, e eu não fiz. Então, isso é muito interessante. E eu vou fazer um alerta aqui, e você, para endossar você, e também o Loriano está lá em casa, e todos os professores que estão assistindo, quando chega na competição, pai, pelo amor de Deus, não atrapalhe o seu filho na hora da luta. Amém. Às vezes o professor tá lá, faz esse golpe, né, ou faz assim, o professor está orientando, e o pai lá gritando. Às vezes atrapalha a concentração da criança. Às vezes não 100%. Então, isso eu estou falando na competição, mas às vezes acontece isso no tatame. E é muito importante nós entendermos que o mestre, que o professor, ele é a pessoa soberana no tatame. Então, você não vai entrar na sala de aula, pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Você deu um exemplo que eu uso na academia. Vão entrar na sala de aula e falar para o professor, não é assim que você dá aula. Então, o tatame, quando você deixa o seu filho ali, se você estiver assistindo, a menos que o professor seja agressivo e ofenda o seu filho, que nós estamos de total acordo, por favor, não atrapalha, não intervém. Eu lembro quando eu trabalhei em academia há muito tempo também com natação, com aula para crianças. Às vezes eu estava dando aula de natação, o pai ia lá, pegava a criança pelo braço e ia explicar. Então, assim, você atrapalha o professor. Muito. E você atrapalha o desenvolvimento. Então, deixa o professor, se você tiver alguma coisa para falar que você não gostou, fala no final da aula, fala com o professor, porque de uma certa forma você também atrapalha o desenvolvimento da criança, né? Concentração também, porque tem criança que, por exemplo, eu tenho muitos casos assim, o pai trabalha, então não consegue acompanhar a criança em todos os treinos. Quando a criança vai acompanhada do pai, o comportamento da criança é totalmente diferente, porque ele quer chamar a atenção do pai. E então eu não proíbo os pais de ficarem lá no tatame, tem o banquinho deles ficarem aguardando, mas eu peço para eles não interagir com as crianças. Mas em campeonato é a mesma coisa. Peço para não falar, porque às vezes não, 100% das vezes vai acabar atrapalhando. Tira o foco, tira a atenção, e aí começa a cruzar a informação. Aí eu até brinco, falo, senhor é faixa preta? Professor, não, então dá uma segurada, deixa eu falar.
deixa, calma que a gente vai resolver. Porque atrapalha muito. Na aula já aconteceu muitas vezes. De eu virar, aí eu olhar para trás, a mãe tá lá amarrando a calça da criança. Eu virar, a mãe tá lá pondo a caneleirinha na criança. Aí eu peço, dá uma licencinha para mim, por gentileza. Ou vai lá pro banquinho do castigo também. Tem vezes que, às vezes, tem criança lutando uma com a outra e fica torcida. Então, eu também não gosto. Sim. Porque tem criança que vai sozinho. Tem criança Sim. que alguém leva e tem que trabalhar ou levar. Tem pai que deixa a criança, o filho, no jiu-jitsu, leva a filha no balé. A filha é menor, tem que ficar que é menor do que a criança que está comigo. Esperar para voltar a pegar o filho no jiu-jitsu para voltar para casa. Uma correria maluca. Então, não tem ninguém para gritar por ele. Por que vai ficar 2, 3 gritando? Então eu peço para não gritar, me fala, não interage. Atrapalha muito, 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 muito. Às vezes a criança quer chamar a atenção do pai, ou o cruzamento de informação também na cabeça da criança. No adulto já atrapalha. Dirigindo, a gente dirigindo. E o copiloto do lado falando Sem já. dúvida. Atrapalha um monte, imagina a criança na cabeça O da pessoal criança. está aqui, acontece Horrível. mesmo nas aulas, né? Então. A gente está com bastante, uma grande, né, quantidade de alunos, né? O pessoal está gostando bastante aqui. E eles falam aqui para você falar um pouquinho sobre sua experiência, né, de ser juiz da parte de jiu-jitsu. Ah, a parte de Para você falar um arbitragem. pouquinho que é muito importante, né? Sim, sim. Fala um Então, pouquinho pra gente. eu até brinco com a galera aqui. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu e luta, né, as lutas em geral, falar do jiu-jitsu que eu sou árbitro ativo de jiu-jitsu. Eu tinha uma visão. Então, para mim, a visão que eu tinha era aquilo que me ensinaram. Então, eu aprendi e repassei aquilo depois, repliquei aquilo. Depois, quando eu virei atleta, mudou a mentalidade. Quando eu comecei a dar aula, mudou a mentalidade. Quando eu virei árbitro, aí mudou muito, 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 muito. Porque a gente consegue enxergar de uma outra forma. A gente consegue ver postura de professores fora do tatame, na grade, falando. Né? Inclusive, eu tenho alguns traumas meus aí que eu melhorei muito. Mas eu tinha muito isso ainda de às vezes, se exaltar do lado de fora. Então, dentro do tatame, arbitrando e coordenando, você vê muito excesso. Tanto excesso de informação para a criança, de cobrança para a criança. Hoje, igual no evento, ia ter mais criança lutando. Aí uma não cumpriu o combinado comigo, acabei deixando fora. Outra estava muito ansiosa. Dentro dos treinos, eu conversei com os pais, eu não acho uma boa levar ele. Ele quer competir, mas eu não acho uma boa. Vai acabar prejudicando ele futuramente, ou até semana que vem, não é nem muito longe. Porque eu estou vendo que ele está muito ansioso nos treinos, ele não vai conseguir se concentrar lá, vai acabar dando ruim. A mãe concordou, levou para assistir numa boa. Então, a parte de arbitragem, até agradeço meu mestre, meu sensei Tim, que ele que me incentivou, no começo não era da equipe, ele me incentivou muito a arbitrar, hoje ainda continua me incentivando muito, mas eu não tinha essa pretensão, mas a visão muda muito, é mais responsabilidade, mas acaba dando um pouco mais de autoridade, porque além de você saber como dar a parte da luta, você estudar para poder saber como ministrar aula para pessoas de faixa etária diferente. Tem idoso, tem adulto, tem adolescente, criança e muito os meus mirim, né? Muito criança, digamos assim. E crianças com particularidades também. Você ainda tem um embasamento teórico, né? Porque tem muito professor que não sabe regra. Então, aconteceu nessa luta que eu estou falando para você. Meu aluno fez toda a sistemática que eu passei para ele. Derruba, monta, faz o golpezinho aqui que a criança vai bater. Ou o professor, o árbitro, vai parar, porque não pode machucar. Então, você sabendo, até isso influencia na hora de você dar uma aula. Porque se você não sabe regras, o que é proibido para aquela idade, para aquela faixa etária de idade, você vai ensinar totalmente errado. E você pode prejudicar, você pode ter uma lesão dentro do tatame. Outra coisa também que é muito importante, eu fico um alerta para os professores de luta, não só saber regra, mas primeiros socorros também, porque você pode ter algum acidente dentro do tatame. Isso é imprescindível, pode acontecer. Acidente pode acontecer. Então, a parte de arbitragem me ajuda muito na parte de montar treino, porque eu sei até que ponto eu posso passar, até quais regras, até quais golpes eu posso passar que não vai prejudicar. E na hora de cobrar e montar uma estratégia de luta para campeonato, eu tenho um embasamento teórico ali. Então, normalmente meus alunos sempre lutam com a regrinha debaixo do braço. Essa luta você vai fazer tal coisa. Não, isso aqui é maior, faz tal coisa. As meninas a mesma coisa. Então, faz assim, assim, assado. É muito bom. A parte de arbitragem me ajudou muito. Muito bom, legal você falar isso. Às vezes eu vejo o João lá que ele fala assim, papai, eu não posso fazer isso. Ele fala, não, eu vou te ensinar, mas você não pode usar. Eu faço a mesma coisa. Eu vou te ensinar, porque fica ansioso, às vezes ele vai e vê os adultos, ele luta com os adultos também, né? Mas ele sabe que ele não pode fazer. Lá nós temos também algumas crianças que treinam com adultos. O que eu gosto de ensinar porque às vezes o professor da outro lado ensina errado. Isso. E a criança sabendo o que vai acontecer, ela consegue até antecipar e não se machucar. Tem no jiu-jitsu um tiro de guarda, que a gente fala que é quando você pula no colo da pessoa que está em pé. E faixa branca, por exemplo, não pode fazer, nenhuma idade.
porque você pode errar o tiro, acertar o joelho e quebrar. E acontece muito. Mas se meu aluno sabe o que é o tiro de guarda, se uma outra pessoa que o professor não ensinou fizer o tiro de guarda, ele vai saber como que faz a cadeirinha para amortecer. Então não vai ter risco de lesão. Então também gosto de ensinar, mas deixa essa ressalva igual o Louro faz. Deixa essa ressalva. No campeonato você vai fazer isso, isso não pode acontecer no campeonato. No treino, com aquele ali você pode fazer que ele é maior, ele pode. Com aquele ali você não pode, que é menorzinho. E por aí vai. Muito legal. Ó, eu queria que você falasse o nome do seu CT, aonde que fica. Eu fiquei tímido no começo, acabei esquecendo de falar. Você esqueceu, aí o pessoal vai falar assim, nossa, ele falou tanto, mas aonde que é perdi o time, esse lugar aí? Fala onde que fica, horário de funcionamento, as turmas que você trabalha, que nós estamos falando aí de criança, que público que você atende. Trabalho do crianças, a gente trabalha no jiu-jitsu de 3 a 12, depois os 13 já entram na turma de adulto, né? Dos 3 aos 12, e o Muay Thai a gente trabalha a partir de 5 anos de idade. Nossa academia é o Centro de Treinamento Império, CT Império, fica na rua Catanduva, número 546, do lado da Academia Arena, a gente é parceiro lá, mesmo espaço. Se errar lá, entra pela arena que o pessoal te manda lá pra gente, sem crise nenhuma. É rua Catanduva? 546. 546. Aproveitando que você está fazendo essa divulgação, eu quero falar dos meus patrocinadores. Então, eu quero falar da Mali Modas, que sempre está patrocinando a gente, né, Jaque? Exatamente. Com vestidos lindos e maravilhosos. Entra lá no Instagram, malimoda.borrochique. Tem a promoção do vestido Deuso. Aquele lá, gente. É aquele lá que a gente estava usando no outro programa, um vestido maravilhoso. Continua com essa promoção, entra lá, fala, olha, eu vi no VanaCast que ainda tem a promoção de alguns vestidos Deuso, que eu esqueci o nome, que eu nunca lembro, eu preciso anotar o nome desse vestido, mas tem vestidos maravilhosos. Um abraço para a Vanilde, que ganhou o vestido lindo dela, mandou foto para a gente, já está desfilando, todo mundo achou linda, maravilhosa. Quero agradecer também a Tati Belardo, a doutora Tati Belardo, dentista. Ela é ortodontista, cirurgiã e atende na Avenida República 2672. O telefone dela é 998-09-3388. Então, se você precisar de uma dentista, ligue para a doutora Tatiane, que fica ali na Avenida República, que você vai ter uma profissional maravilhosa tratando do seu sorriso. E nós temos também hoje, no final, um brinde da La Paz Atelier. Entra lá no Instagram, La Paz Atelier, confere lá. A Larissa faz trabalhos maravilhosos, ela faz trabalho personalizado e hoje você vai receber, depois no final, um brinde personalizado com aí a sua cara, com um detalhe muito maravilhoso que ela vai fazer para vocês. Então, esses são os nossos patrocinadores. E se você que está assistindo o VanaCast, fala, esse programa é uma bênção, eu quero abençoar, como que eu faço? Entra lá no Instagram ou manda uma mensagem aqui pra gente, fala, ó, eu quero abençoar, eu quero ser patrocinador, eu quero continuar, que esse programa continue. Então, manda uma mensagem pra gente para estar apoiando aí o nosso programa. Então, voltando aqui ao nosso convidado, você falou que você tem alunos autistas. Sim, sim. E eu quero lembrar que autismo não é doença, não é deficiência, é uma alteração neurológica. E nós temos muitos casos de autismo, como você falou que o autismo existe nível. Então, existe uma escala, nós temos uma criança que ela é mais tranquila, mas o autismo, ele é muito peculiar. As crianças, elas têm a sua rotina diferente, ela tem um desenvolvimento pessoal diferente, como você falou, às vezes a criança está com o kimono, ela começa a se irritar e ela tira o kimono e é o momento dela, então você vai ensinando, espera mais um pouquinho, mas você sabe que por causa dessa alteração neurológica, às vezes ela não consegue. Com certeza. E é muito importante você entender isso e os professores de luta entender. Por quê? Porque existe uma adaptação dessa criança. E ela não vai conseguir se adaptar igual às outras crianças. Então, existe a questão do contato, tem criança que não pode ter muito toque, então você ensina aos poucos. Então, naquele movimento, e a gente sabe que o jiu-jitsu, ele fica muito, é diferente do karatê que só bate, do muay thai que só vai lá e chuta. Só encosta. E só encosta. O jiu-jitsu não, você tem muito mais tempo de contato. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência,
porque eu acredito que você deve ter levado um susto a hora que chegou essa família lá, e eu não sei se você sabe ou você estuda, agora provavelmente você já estudou sobre o autismo, que você contasse essa experiência, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas que trabalham ou que vão ter crianças autistas, e como que você conseguiu desenvolver essa habilidade de ter esse olhar com essa criança e fazer com que ela conseguisse também se socializar, porque uma das características do autismo é a não socialização com as outras crianças. Então, o primeiro contato, assim, tive muito um choque, assim, porque, tipo, primeiro a mãe não falou que a criança tinha autismo, só levou a criança para fazer a aula, aí tudo bem. Não acredito. E ele te obedece, ele consegue te ouvir se você colocar ele olhando para você, então ele tem essa peculiaridade. Mas é um amor, eu tenho vontade de apertar ele toda vez que ele chega no treino. Ele tem quantos anos? É ele, né? Ele tem 5 anos. Ah. Ele é pequenininho. E aí ele não tinha me falado. Eu chamava e correndo, não parava. Então eu deixo, porque é a primeira aula, então depois eu converso com o pai. Eu sempre explico no final da aula, pai, ó, aqui tem castigo, aqui tem regra, aqui tem assim, assim, assado. É lógico que se for alguma coisa a mais com o seu filho, você precisa me falar, a gente precisa do feedback. Aí a mãe, não, é que ele tem autismo. Foi muito bom, então vamos sentar para conversar. Mas eu já tinha tido algumas outras experiências, igual a gente conversou no começo. É muito importante testar, conhecer. Então, teve algumas outras crianças que passaram e acabaram não se adaptando com o jiu-jitsu. Mesmo com todo o processo que a gente já tinha feito, mesmo com toda a atenção que a gente dá, igual eu falei, 2 pessoas. Às vezes eu fico com toda a turma e o professor que está comigo fica com aquela criança para dar uma atenção mais especial para ela. Porque precisa de um período assim de adaptação. Às vezes precisa ter que pegar no colo para a criança não atrapalhar o resto do treino. No começo é muito isso. Igual, vou até falar o nome dele aqui, o Alex, que é meu filhotinho agora. Mas quando ele chegou, a gente demorou muito para entender algumas coisinhas. Mas a família é muito dedicada em cima dele. Tanto que a psicóloga que trabalha com ele viu algumas coisas que a gente fazia e validou, falou, não, continua fazendo dessa forma. Por exemplo, ele é meu ajudante no treino. Alex, eu preciso desmontar, eu monto, aí para desmontar as coisas, para prender uma tensãozinha e tal, ele me ajuda a guardar. Então ele recolhe, ele entrega, agora ele já está ficando de castigo, porque no começo eu não deixava ele de castigo. E tem alguns tipos de treino, por exemplo, o treino didático, ele faz com todo mundo. Tem que pegar o pezinho, tem que pular, igual no adulto a gente chama de single leg, que é uma queda segurando apenas uma perna. Para eles é a quedinha do saci. Vamos derrubar igual o saci? Porque fica pulando numa perninha só. Tá, quem lembra a queda do saci? Como que é? Então, já vai pegar a perna. Ele faz essas brincadeiras numa boa, do balão. Agora aprendeu que ele perde. Antigamente ele perdia, ele chorava. Agora ele entende que ele perde. Agora ele já começou a entender. Agora, como ele fica de castigo, porque a mãe já falou, ó, ele tá te dando uns bailezinhos aí, porque tem algumas coisinhas que você pode dar uma cobrada nele que ele tá acostumado. Então, ele já entende que se ele não faz tal coisinha, eu negocio com ele. Vai ter brincadeira, ele tem uma brincadeira específica que ele gosta, que é peixe-tubarão. É tipo um pega-pega que eles rastejam lá. Então ele gosta muito dessa brincadeira. Vai ter, só vai ter se você me obedecer. Então aí no finalzinho do treino, como ele obedece, a gente vai lá, faz uma brincadeira, ou eu faço outra brincadeira quando outra criança pede. Mas demora um pouquinho, você leva um pouquinho de susto no começo. Porque é uma outra realidade. Você pega muita criança que, desculpa a palavra, mas é mimada pelos pais, que faz tudo que quer na hora, que quer, não tem nenhum tipo de limite de controle. E quando a gente mostra que tem que ter limite, não quer ensinar o pai a ser pai, mas quando a gente mostra que dentro do nosso ambiente tem limites para todo mundo, para adulto, criança, para qualquer tipo de pessoa que entrar lá, tem limite, ou o pai leva um choque, porque não gosta de ver a criança de castigo, porque não gosta de ver a criança sentada no banquinho, ou a criança leva um choque e aí começa a não querer treinar, começa a fazer corpo mole. E com as crianças que têm alguma peculiaridade, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de tempo de adaptação, um pouquinho mais de carinho e atenção, porque se a gente se irritar fácil, que às vezes a gente está num dia no nosso limite, então eu tomo um copinho de água, vou lá pro tatame, respiro, calma, e às vezes o treino não bate, às vezes o treino não encaixa, e aí volta a falar, você precisa ter um plano B ali para poder prender a atenção daquela criança. Mas o trabalho com a família é muito importante. Não só a criança que tem autismo, mas as outras crianças também. O feedback dos pais é muito importante. O trabalho e o acompanhamento. Tem academia que não gosta que o pai fica dentro do tatame. Eu já prefiro. Porque às vezes acontece alguma coisa no tatame, eu sempre vou passar para o pai. A criança só sai dali com o pai. Então eu sempre passo para o pai. Mas às vezes tem alguma coisa que acontece no tatame que para você conseguir mostrar para o pai o que aconteceu e tentar chegar
num consenso ali para ver quais medidas serão tomadas com a criança, demora um pouco. Uma outra situação que aconteceu, a criança não tem nenhum aspecto, mas a criança estava passando algum probleminha na escola com criança maior. E aí, inclusive, não foi nem eu que identifiquei. A gente estava passando, e como ficam 2 professores, então eu fico nessa semana em específico, eu estava com os competidores, separei as crianças que iam competir dos que não iam. Então, aqui era um treino um pouquinho mais concentrado nessa parte voltada para a luta. O mesmo trabalho estava acontecendo do outro lado do tatame, só que mais lúdico. Aí a Aline estava trabalhando com a criança e falou, Will, eu acho que está acontecendo alguma coisa com o aluno ali e tal. Eu falei, por quê? Falei, porque ele não está muito legal. Ele lembra do outro que estava acontecendo aquela situação, ele está tendo o mesmo comportamento aqui no tatame. Aí eu chamei o pai, a mãe e os pais, né, no final do treino, conversei, a mãe afirmou, foi, então, a Aline é formada em pedagogia, então ela me ajuda muito nessa parte de algumas outras coisas que não é voltada nem só para a luta, mas identificar. O Rui também, que ajuda na parte do Muay Thai, é uma pessoa que tem um feeling muito bom para cuidar das crianças. Então, sempre eu conto e converso muito com eles. Antigamente, eu tinha igual eu falei, a gente aprende e amadurece muito todo o tempo. Antigamente, eu era muito dono da verdade, da razão, e ninguém me ensinava nada. Hoje em dia, eu aprendo todo dia. Hoje em dia, eu mudei muito isso. Inclusive, quando entrou as crianças com autismo. Então, preciso aprender mais. Não dá para dar a mesma aula que eu dou para as outras crianças. Então, eu preciso aprimorar isso. E nem sempre encaixa, mas quando encaixa, igual o Alex que eu falei, é um queridinho lá. Aí, às vezes ele tem que adaptar alguma coisinha. O dia que ele está mais agitado, põe a mochilinha nas costas dele como se ele fosse para a escola. Aí ele chega mais calminho, guarda a mochilinha de escola no armário, entra, cumprimenta. Mas às vezes ele não quer sentar no chão, não quer sentar na formação. Ele quer sentar ou no meu colo ou no colo da pessoa que está trabalhando comigo no tatame. Então, você tem que entender. Sim. E às vezes as outras crianças ficam um pouquinho enciumadas. Com certeza. Aí você tem que chegar, conversar, explicar algumas coisinhas. Mas é um desafio gostoso. Quando você se propõe a evoluir junto com ele, quando você se propõe a aprender com aquilo que está, aquele desafio que aparece para você, é muito prazeroso. Porque, dá para fazer, dá para passar uma aula para a criança. Tem, inclusive, eu esqueci agora o nome da criança, mas é uma criança que está competindo no interior, não só no interior, está competindo fora também, em São Paulo, nos campeonatos grandes, que ela é autista. Inclusive, o pai desse garoto, ele é autorizado a ficar do lado do tatame, que nós treinadores não podemos entrar na área de luta. Mas o pai dessa criança, por ele ter autismo, ele é autorizado a ficar do lado do tatame. E está ganhando muito, porque o autista, quando ele pega gosto, quando ele tem alguns aspectos, né, níveis, mas quando ele pega gosto para aquilo que ele está fazendo, é muito legal, porque ele não liga de repetir, ele vai fazer aquilo ali de boa. Ele vai fazer até mais afinco do que a criança que não tem um aspecto. Porque geralmente ele é disciplinado. Muito. Né? Então, o que acontece? O autismo ele tem o que a gente chama de hiperfoco. Então, ele gosta de ficar... O que a criança não gosta de fazer, que é repetição. Ele faz tranquilo. Então, geralmente, as crianças não gostam de ficar repetindo o mesmo movimento. O autista, se ele gosta do movimento, ele quer ficar fazendo só esse movimento. É isso mesmo. E é interessante porque o que você está falando, nós chamamos de inclusão. Sim, sim. E a inclusão, quando ela tem essa percepção, e é legal porque você falou que trabalha com outras pessoas. Sim. Né? Por quê? Nós, como professores, precisamos de feedback de outros professores, porque é o que você falou, a gente erra. Quantas vezes eu errei? Eu me preparei para dar uma aula e eu fui super engajada e às vezes não deu certo. E acontece. Só que aí o plano o B. Né? E aí, trabalhar com criança, a gente tem que entender, nós vamos preparados, eu tenho que ter o domínio do comportamento dos meus alunos. Significa que o que eu preparei vai dar certo? Às vezes não. Quando eu tenho uma criança com inclusão, é legal você falar isso, às vezes eu tenho que parar e mostrar para todo mundo, olha, ele não é uma criança diferente de vocês, ele é uma criança, mas nós precisamos adaptar a nossa aula para quê? Para que ele se sinta bem e que ele consiga aprender como vocês todos estão aprendendo. Com então, certeza. quando eu falo de inclusão, às vezes você fala, uma criança fica com ciúme. Claro, se você tem 2 filhos, você dá uma bala para um, não dá para o outro, dá problema. Então, isso faz parte de, né, nem só de criança. Às vezes você tem 2 amigas, e aí você sai com uma amiga e com a outra não. Mas isso é do ser humano. Com certeza. Eles estão
mostrando que eles gostam. E a criança, às vezes, precisa dessa atenção. E você está falando de crianças que têm os pais presentes, mas nós sabemos que tem criança que não tem pai presente. Então, naquele momento, você é a referência de homem, de responsabilidade. Porque, às vezes, até tem o pai, mas o pai não é responsável, o pai não acompanha. Então, aquela figura paterna para a criança é você. Isso foi um choque para mim também. Porque você fala assim, mas eu não sou o pai dele. Naquele momento, a figura representativa de homem, de responsabilidade, é você. Então, essa percepção a gente tem que ter. Então, por isso que às vezes a gente, quando fala, né, é legal o pai estar ali, porque às vezes acontece na escola, né? Às vezes a criança cai, você vai explicar, ele estava correndo e ele caiu. A mãe não consegue dizer, mas como assim? Estava correndo, caiu? E já aconteceu do aluno estar correndo, eu me lembro uma situação, o aluno estava correndo, escorregou, e aí ele deslocou a rótula. Nossa. E aí quando a mãe chegou, estava com uma perna para cá e outra para lá. E já aconteceu de quebrar o antebraço também. Estava assim, com o braço pendurado. E as crianças, elas são ativas. Então, assim, para você explicar, olha, ele estava na hora do movimento, tal, o outro machucou. E acontece, porque às vezes a criança não sabe ainda segurar a força, trabalhar com a força. Às vezes ele vai, no ímpeto da força dele, ele é mais forte que o amiguinho ou com o colega, e machuca. E naquele dia, às vezes, a criança está sensibilizada, aconteceu uma situação na escola, ou às vezes ele saiu de casa, às vezes os meus tá saindo, eu grito, não tá levando o kimono, tá atrasado, aí entra dentro do carro, aí esqueceu a faixa, aí já sai brigada, aí quando chega lá, já chega com todo sentimentalizado. Aí você tem que entender tudo isso. Por quê? Você não está lidando somente com a parte motora, você está lidando com a parte emocional. Muito. Isso é legal, porque é muito... Eu sou meio molão, assim, então eu não choro na frente dos outros, mas eu escondido, assim. Dia dos Pais, por exemplo. Chega lá com um chocolatinho, Dia dos Pais. Tem umas crianças me chamam de pai, leva. Tem pai, mas me chama de pai, leva presente. Minha parede lá tinha só um quadrinho e meus post-it lá de programação. Agora tem um monte de desenho, que eles levam desenho. E tem a Maria que começou a treinar agora, segunda aula já levou, professor, isso é muito legal, tá aqui meu desenho. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com postura, rede social, porque a criançada hoje, todo mundo tem rede social, então o que você posta em rede social. Eu tomo muito cuidado para não fazer e não falar as coisas que a gente fala, né? Eu mesmo tenho uma boca abençoada. Porque você é referência, né? Então eu tomo muito cuidado. Às vezes eu me exalto um pouquinho na aula e eu já olho para o lado, eu já vejo quem está lá no tatame comigo dando um sinalzinho, tipo, dá uma baixada que você tá gritou muito agora com as crianças. Então você tem todo esse cuidado, porque você pode traumatizar, pode fazer a criança parar de treinar ou pode passar até você ajuda na formação de caráter da criança. Sim. Então você pode prejudicar nisso também. Assim como você pode fazer o bem, você pode fazer o mal. Então é muito uma linha tênue ali que você fica nesse equilíbrio entre ajudar ou prejudicar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas é muito gratificante. Eu mesmo amo essa parte de referência. Hoje eu entendo isso, hoje eu gosto disso. Quando eu não entendia muito bem, eu ficava meio... Eu não sou o pai dessas crianças, eu sou o professor dessas crianças. Hoje eu já entendo que elas têm muito isso. Muito. Acaba campeonato, posta, acaba treino, posta, vem no outro treino com um doce, vem no outro treino com um desenho. Então, você acaba tendo esse laço muito. Sim. Professor, vai ter meu aniversário. Você vai lá no meu aniversário, que não sei o que. Nossa, eu queria só dormir sábado. Eu vou lá no aniversário, passo lá, dou uma passadinha. Então, você acaba virando uma família. Sim. Acaba virando parte da família da criança. Com certeza. Igual agora mesmo, eu fui chamado para almoçar na casa de um. Aí a mãe falou que ele não come direito. Então, a gente só vai almoçar quando você começar a comer legume certinho. E salada, senão eu não vou. Aí, não, então tá bom. Professor, hoje eu comi salada. Aí já está melhorando a parte de alimentação também, então você acaba incentivando de alguma forma. Com certeza. Muito. Isso é bacana. Acaba sendo influenciador, né? Pro lado do bem. Eu estou aqui só observando, né? Vendo você falar, porque realmente, nós, né, da área da educação, a gente fica mais dentro da sala de aula, a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? Agora, quando a gente fala de criança, é um pouquinho... É diferenciado, porque a gente tem que dosar, a gente tem os pais. E olhando toda essa sua... olhando toda essa trajetória, assim, eu queria que você falasse quais foram, né, os pontos baixos, pontos altos, quais foi sua maior dificuldade, né, que você já enfrentou, assim, que você falou assim, nossa, para mim foi um desafio, né, para você como pessoa, né?
Você fala como pessoa ou como treinador? Como pessoa entrando nesse meio, né? Porque você é uma pessoa e aí você tem que lidar com criança. Aí as crianças têm você como referencial, porque muda no seu cotidiano, no seu dia a dia, como mesmo você falou. Eu tive que mudar a minha perspectiva na parte das redes sociais, que hoje, né, ela tá aí tanto pro bem quanto pro mal, né? Vamos ser bem sinceros com isso. Na verdade, o meu maior desafio, a minha maior quebra que eu tive foi comigo mesmo. Que quem me conhece há mais tempo, assim, sabe que eu era meio chatão, meio mala. Então, eu não aceitava muito correção. Né? Não aceitava nada de correção. Então, Will, não achei legal, problema seu. Não achou legal, problema seu. E veio um pouco também da minha criação. Tanto dentro de casa, falou, acabou. Leu, escreveu, é isso. Pau comeu. E na minha formação marcial também. Porque quando eu comecei a treinar, era muito isso. Só treinava a luta quem aguentava treinar a luta. Não era incluso. Hoje, meu tatame tem diversidade, tanto sexual, tanto de idade, tem diversidade de tudo. Então, a gente é bem incluso. É uma família mesmo. Né? Tanto que eu até estava falando para ela, né? Que eu cheguei, ela falando comigo, eu digitando, que eu estava resolvendo uma situação que acabou de acontecer enquanto eu não estava lá. Mas foi coisa simples que aconteceu, um aluno novo. Mas essa parte de aceitar correção, entender que eu não sou o dono da verdade, que eu preciso aprender sempre, que eu preciso estar renovando, que eu preciso ouvir os feedbacks, tanto os positivos e absorvê-los bem, então estou acertando, continuo. E os negativos, eu preciso corrigir isso. Isso para mim foi o meu maior desafio. Pessoal, não foi nem no tatame. No tatame eu tenho um desafio todos os dias. Quando chega uma pessoa... Um idoso, eu tenho uns senhores lá, um senhor de 60 anos, 50 e poucos anos, que treinam comigo e aceita desafio de mudar de vida. Tenho pessoas trans que chegam lá, que não são bem recebidas em outras academias, tem muito preconceito ainda, tem. Pessoas que querem treinar a fim comercial, que não quer ser atleta, que às vezes vai treinar e no meio do treino quer sentar, quer beber água. Lógico que eu tenho minha disciplina, eu sou um cara muito chato, mas eu entendo limites, né? Eu não vou forçar você a treinar até desmaiar, assim como não vou fazer isso com uma criança também. Então, essa parte de desafio pessoal, para mim, foi a maior prova que eu tive, assim, que dá para mudar. Se você quiser mudar, você consegue mudar. Desde que você consiga identificar, tem alguém do seu lado para te orientar e te falar, você está errando nisso, você vai continuar nadando e parando, morrendo na praia todo o tempo, porque você não muda isso. Você precisa corrigir essas coisas aqui. E aí você aceita isso. Para mim, aceitar foi muito difícil, muito difícil. Tanto que meus professores hoje, é muito tranquilo a conversa com eles. Mas antes eu não aceitava. Você deu aula desse jeito. Não é desse jeito que dá aula. Eu não entendia que eu vou passar luta para vocês duas. Você vai entender de um jeito, você vai entender de outro, e talvez não vai ser o jeito que eu expliquei. Mas o seu aspecto de ensino é esse, o seu é esse. E aí você vai repassar para outra pessoa do jeito que você entendeu, e você vai repassar para outra pessoa do jeito que você entendeu. A mesma coisa que eu ensinei, mas com a sua perspectiva. E isso eu não aceitava. Tinha que ser do jeito que eu falei. E eu tinha muito isso. Não aceitava ser corrigido, não aceitava ser chamado a atenção. Eu não gosto que chamam a minha atenção, então eu tento evitar ao máximo. Não gosto de chegar atrasado, não gosto não deixo tudo o máximo possível ali para não sofrer nenhum tipo de cobrança. Mas quando acontece, eu tento aceitar ela. Não, tudo bem, então preciso melhorar. Às vezes a cobrança nem é válida, às vezes a pessoa está num dia ruim e está chamando sua atenção ali, então eu tento entender, contorno, finge que não, tudo bem, legal. Mas isso para mim foi o maior ponto. Mas muito bacana. Eu quero aqui, eu estou vendo aí a Mariane, Marli Zarias. A Marli é sempre a Finha, a Rui, super elogiando você, né, Jaque? Sim, aqui só elogios. Só a gente vê. Se não elogiar, vai pagar a flexão no treino amanhã. Eu vou dar print aqui, não vou saber quem está falando mal. E a gente tem pessoas falando, né, que, nossa, minha filha, ela mudou a vida dela. Porque realmente é isso, né? Eu estava até falando, meu filhinho tem 4 anos. Estou numa dificuldade, porque ele não aceita perder. Ele vai pintar, ele não aceita, que erra. Ele quer fazer tudo perfeito. Aí eu falei assim, a gente tem que pegar essa energia que ele tem e a gente tem que colocar em alguma coisa, né, para ele fazer, para ele treinar e para ele aprender, né, se frustrar também. Porque a luta é muito importante nisso, que nem vocês estavam falando agora. Não é sempre ganhar. Não. Porque o outro também quer ganhar. E tá, né? Treinando para ganhar também. Aí a gente em casa, né, nós como pais aqui, a gente fala, não é assim, mas pra gente falar uma coisa, né? A gente fala e a gente acaba passando a mão na cabeça e aí a gente piora. Por isso que eu falei, é muito importante a gente procurar, né, um esporte, seja lá qual for, uma natação, né,
para que a criança ela pega toda essa energia, toda essa vontade, essa capacidade que eles têm, né, desde pequeno, que eles vão desenvolvendo, e focar em alguma coisa que eles possam fazer com amor, com gosto, que vai melhorando, né, cada dia mais. Bom, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Falei para o Will no começo, Passou rápido. né? Nós começamos a conversar e quando nós observamos, o tempo já voou. Então, eu queria primeiramente, agradecer a sua disponibilidade. Foi muito bom. Foi. Muito aprendizado. Bom. O pessoal está aqui curtindo, elogiando. Seus aluninhos, os pais que estão assistindo. Eu queria que você deixasse aí uma reflexão do que foi esse momento da sua vida, que é o que você falou. Eu trabalhava assim, de repente, trabalhar com crianças me abriu uma visão, porque a gente sabe que trabalhar com criança você tem que ter paciência. Não dá para você falar assim, nossa, eu acho lindo quem trabalha com criança e hoje vou trabalhar com criança, gente. Vocês dão uma olhada. Então, vocês se preparem, porque é lindo realmente, traz muita coisa boa, mas dá trabalho. Muito trabalho. Muito. Então, eu queria que você deixasse assim, uma reflexão, um incentivo para as pessoas. Esse período que você trabalhou, o que traz de aprendizado para você, o que você vai levar para o resto da sua vida, todo esse acontecimento histórico que mudou a sua vida. É muito legal essa parte de trabalhar com... A parte mais legal de trabalhar com criança é você ver, por exemplo, o perdão que elas têm. Elas não são igual nós, não somos igual aos adultos. Sábado mesmo, o Caleb, eu dei uma bronca nele depois de 1 hora, ele me fazendo ter paciência com ele no final do treino. Ele chorou bastante. No domingo, eu falei, ele vai chegar aqui muito bravo. A primeira coisa que ele começou a gritar naquele vídeo, largou da mão da mãe dele, professor Will, veio me dar um abraço. Eu falei, caraca, velho, nem parece que eu dei um fumo nele. Então, essa parte de resiliência, essa parte de não guardar mágoa. A criança é muito isso, e muito autêntica. Né? Vou rapidinho só contar uma situação que aconteceu no Natal. Uma das crianças comprou presente só por ajudante, não comprou pra mim. A mãe ficou toda brava. Eu falei assim, não, mas ele tá certo. A gente fica mandando abraçar o tio, dar beijo no tio e com o tio. E ele tá sendo autêntico. Eu não vou ficar brava com ele porque ele fez isso. Ele realmente gosta mais da outra pessoa, então tá tudo bem. No outro dia ele chegou, ele me abraça, ele conversa comigo, inclusive é o que me chamou para almoçar na casa. E não chamou o outro professor. Tá tudo bem. Então o que eu mais aprendi nisso foi essa parte do amor, de respeito e de compaixão, e não ficar guardando tanta mágoa das pessoas assim, porque as crianças não têm isso, né? Então, para mim, foi muito benéfico essa parte. Gente, muito bom toda essa reflexão. E aqui, como nós sempre fazemos um sorteio, alguma coisa no final. Enquanto eu vou fazendo as minhas considerações finais, a primeira pessoa que colocar ali, aonde fica o CT... Então, você vai colocar lá CT, o nome da academia do professor Will e aonde que está localizado esse endereço. Se for aluno e errar. Se for aluno, não vão falar que errou. Tá certo? Então, a primeira pessoa que colocar ali é CT tal, fica na rua tal, vai ganhar o nosso brinde, já que vai anotar aqui quem que é, e depois a gente vai entrar em contato. Então, corre lá no chat, escreve professor Will, professor do CT tal, fica em tal endereço. Então, a primeira pessoa que colocar vai ganhar o brinde. Estou aqui hoje, só aguardando, hein? Do La Paz Atelier, personalizado para vocês. E encerrando as nossas palavras, quero agradecer aos nossos patrocinadores novamente, quero agradecer ao Will, quero agradecer a todas as pessoas que assistiram, aos seus pais, aos seus alunos que estiveram aí incentivando, porque isso traz uma ansiedade, né? Então você fala assim, poxa, que bacana, a gente compartilha lá o link para as pessoas assistirem, a gente sabe que tem muita gente assistindo, o pessoal mandando mensagem no celular ali também, porque a luta, ela traz uma visão diferente, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento por ignorância, de conhecimento mesmo. Com certeza. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho mais quem é o professor Will, o que a luta traz de benefício para a vida da criança, isso é fantástico, traz de benefício para nós também, que somos educadores, independentemente se é na luta, se é na dança, se é na capoeira, se é na sala de aula.
ter esse olhar, essa fala sua sobre inclusão, eu achei fantástico. Todos os professores, eles têm que estar preparados, porque a qualquer momento aqui você falou, não por maldade, às vezes até da família, porque eu penso assim, às vezes a mãe pode chegar e falar, meu filho é autista. Você poderia falar assim, não, mas eu não tenho preparo para isso. Eu não vou trabalhar com isso. E nós sabemos que, infelizmente, nem todos os professores que se propõem a dar aula ou querem dar aula, eles têm esse preparo. Então, para trabalhar com criança, e principalmente quando você se propõe a trabalhar com uma criança de educação especial ou que tem alguma neurodivergência, que a gente chama, né, alguma alteração neurológica, você tem que se preparar sim. Você tem que entender que essa criança ela tem alguma debilidade, pode ser motora, pode ser emocional, pode ser neurológica, e você tem que ser uma pessoa capacitada. Por quê? Porque às vezes, até não na maldade, na intenção de falar, nossa, eu vou tentar, na tentativa de fazer, você erra. Por quê? Você não teve preparo. Então, para trabalhar com crianças, você tem que ter preparo, sim. Você tem que ter conhecimento da criança que você está trabalhando, não somente de técnica. Muitos professores se preparam para trabalhar com técnicas, mas não se preparam para trabalhar com as habilidades motoras, as habilidades emocionais. Então, isso que você falou, eu quero te parabenizar. Parabenizar a mãe que levou essa criança com 5 anos, que teve essa percepção. Porque, às vezes, os pais não querem colocar, porque a criança dá trabalho, a criança corre, a criança grita, a criança bate. Então, tenta. Você percebeu que não deu certo, tenta outra coisa. Mas não deixa de levar a criança para fazer atividade física. Não fique escondendo o seu filho dentro de casa. Por quê? Quando você decidir fazer isso lá na adolescência, lembra que eu falei que são habilidades motoras que a criança guardou? Então, quando você levar lá na adolescência, ele já perdeu muita habilidade, já perdeu neurologicamente, né, a parte motora. E, a longo prazo, isso vai ser muito ruim para ele, ou para a criança. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Jaque. Prazer, gente, estar aqui novamente com vocês. Agradecer as pessoas que estão nos apoiando, o Marcelo que está aí, o Bruno, o Júnior, que nos ajudam. E falando para vocês de novo, entre no nosso canal, se inscreva no YouTube, clica lá, ativa o sininho para vocês acompanharem o nosso programa. Espalhem, entre no YouTube também, entre lá no Instagram, divulga o nosso canal. Se você tem algum tema, eu gostaria de saber disso, você pode levar tal pessoa para falar sobre isso. Então, o nosso canal também está aberto e a gente vai ter muita novidade, muita coisa bacana para você que está assistindo, porque a intenção do nosso programa, além de trazer uma reflexão, trazer aprendizado, é trazer gente que está trabalhando e que vocês possam conhecer esse ambiente que eles estão desenvolvendo, essas atividades que são benéficas para a sociedade, além de ser benéficas para nós, trazer reflexão, conhecimento, não só dinheiro, que a gente precisa também de dinheiro. E falando de dinheiro, você aí que está assistindo nosso programa, quiser ser patrocinador, venha patrocinar nosso programa. Alguém acertou? Então, os critérios foi o nome do professor, certo? Vamos lá. O nome da rua e o nome do CT. Então, quem acertou, ela respondeu separadinho, mas foi a primeira. Foi a Carolina Mesquita. Colocou CT Império. Vamos ver, né, professor? Carolina Mesquita? Você conhece? Carol Mesquita. A Carol conheço. Carol Mesquita. CT Império, Rua Catanduva, 546, professor William. Isso aí. Muito bem. Então, parabéns, Carol. A gente vai entrar em contato, né? Isso. Se você puder depois... Chamou de William, deve estar brava, mas tudo bem. Falou, professor William. É o William, ele não gosta, tem que chamar de Will. É o Will, acostumei, que eu não gostava desse apelido, viu? Achava muito ruim, não gostava. Mas professor sempre tem apelido, né? Quando a gente vira faixa preta, a gente passa por um curso para aprender a colocar apelido nos alunos também. Então, a gente tem um curso para isso. Especialista em colocar apelido nos alunos, eles põem na gente também. Mas muito bacana. Então, depois, Carol, entra lá no meu Instagram, VanaCast também, fala, olha, eu sou a Carol, deixa o seu telefone, o seu contato, e a gente vai entrar em contato com você,
Tá bom? Isso mesmo, Nossos parabéns. agradecimentos. Muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui. E até a próxima segunda-feira, às 20h30, no nosso VanaCast. Tchau. Tchau, tchau.